E aí, pessoal, estou novamente trazendo para vocês então a Wizard Brasil número 1 da editora Globo. Foi essa revista aqui que deu a novidade sobre os heróis da Image Comics que estavam chegando no Brasil no ano de 96. A gente já tinha o Wizard aqui, perdão, a Image aqui através do Spawn, né, ou Spawn, como eu sempre chamei, e estava chegando essa novidade aqui, né, pela editora Globo. Pela Abril a gente teve o Spawn, teve o Savage Dragon, a gente teve algumas coisinhas, né, aqui e acolá. Mas aqui a Image chegava então com força pra gente. Então vamos dar uma olhadinha. Essa edição eu peguei usada tem um tempo. Ela infelizmente não está com a capa completa. Essa capa aqui do Roger Cruz ela é uma capa dupla, né? Ela vinha para cá e mostrava outros heróis então da editora. Aqui você tem parte das equipes, mas faltam alguns membros, né? Aqui você vê que falta o Grunge do Gen 13, por exemplo. Tá aqui só o braço dele, né? Ficou do outro lado da imagem. Se um dia eu conseguir a revista completa, melhor, né? Então, tinha aqui a propaganda que no mês de setembro, né, tá aqui no setembro gigante, estaria chegando esses 4 títulos aqui pra gente ver no Brasil. Era 100% novidade. E vamos dar uma olhada aqui página a página da revista, né? Que o índice, ela já é bonita do índice, né, cara? Já impressiona. Esse tipo de papel aqui, acho que é um LWC. Muito bom, papel muito legal. Aí tem novidades não só da parte da Image, né? Também tem Marvel e DC que é de lei, entre outras coisas. O Arquivo X aqui estava na terceira temporada na época e era super mania, né? Então tá aqui os responsáveis, a equipe editorial, propaganda da Sin City. Ó. Eu só via propagandas nesse tempo, eu não tinha como ler, não nem encontrava ela, vim ler ela uns 2 anos depois, né, através de empréstimo. Aqui, a primeira sessão de cartas deles, eles fizeram assim, mandaram cartas para profissionais da área, avisando que estariam lançando a revista e tal. Então, o pessoal comentou e já teve notícias, né, para a sessão de cartas antes mesmo da revista começar de fato. Né? Aqui vocês estão vendo algumas novidades da época. Propagandinha aqui, então, dos títulos da Top Cow, do Mark Silvestri, ou do Mark Silvestre. Começando com o The Max. Um detalhe dessa Wizard, ele publicava muita coisa que originalmente tinha sido publicada na Wizard americana. Então trazia aqui uma noticiazinha, né? A grande maioria das matérias era republicação, que é uma especialidade das editoras aqui, né? E se tratando de material estrangeiro, né? É sempre republicação, né? Tem um amigo, o Ed Pontes, que ele chama até de republicadoras. A Panini, a Abril são republicadoras de material, né? Não são exatamente editoras no sentido de lançar coisas novas. Então aqui matérias falando sobre as tais novidades, aqui o Wildcats, bem bonito aqui pelo Jim Lee. A Image trouxe um colorido muito novo, né? Era uma grande novidade na época que ela começou. Depois a Marvel e a DC entraram também na onda desse tipo de colorido. Então vimos ali o Wildcats, aqui Gen 13, né? Que são as equipes do Jim Lee. Imagens aqui do volume 1, né? Do Gen 13, que vai do número 1 ao número 5. Aqui no Brasil, o número 6 é o que foi para eles o número 0. E assim eles seguiram em frente com a nossa contagem numérica, né? Em vez de começar de novo, como os americanos gostam de fazer. Eles lançam primeiro, né, uma minissérie para testar, se fizer sucesso, aí sim que vira mensal. Como já é um sucesso certo, aqui já é mensal logo de cara, né? Geralmente. Foi assim que aconteceu com o Gen 13, com os outros aqui também, e com o Spawn no caso da Abril. Um pouquinho de Fumetti, quadrinhos italianos aqui. A gente tinha pouco aqui no Brasil, agora felizmente está melhor, está mais espalhado. Uma página presa aqui que eu quero mostrar o que é. É a abertura da matéria sobre o Arquivo X. Na época que passava o Arquivo X na TV, eu não era fã. Eu assisto o Arquivo X hoje em dia, né, décadas depois. Porque assim, eu era muito moleque e o Arquivo X era meio modinha entre os nerds assim mais metidos e tudo, e eu não gostava desse tipo de coisa. Eu não gosto de coisa que é muito modinha. A não ser que eu, né, teime em assistir e comprove que é bom mesmo. Hoje em dia, eu gosto bastante do Arquivo X. Apesar de eu achar o andamento dos episódios um pouco lento, a história deles pede algo assim, né? Elenco. Toda edição tinha um elenco. Eles sugeriam pessoas, né, celebridades lá americanas, para representar o papel de certos personagens. Esse elenco número 1 ficou excelente. Gostei muito dele. Ó. Sugestão aqui para o Sandman, né, com o
Johnny Depp na época, né, que ele fez o Edward Mãos de Tesoura, a galera tinha muita ideia de que o Sandman foi inspirado no cara do The Cure, né? O visual dele é realmente bem semelhante. Olha a morte como ficaria legal aqui. Hoje em dia você tem ela como a mãe do Will Byers, né, do Stranger Things, a Winona Ryder. Então, se vocês não reconhecerem algumas dessas pessoas, é porque realmente isso aqui, gente, é coisa lá dos anos 80 e até 90. Propaganda agora aqui dos heróis do Jim Lee. E o Stanley, é uma matéria aqui sobre um dos pais aí das criações da Casa das Ideias, né, da Marvel. Estávamos em época de Zero Hora na DC. A Zero Hora foi a primeira crise depois da crise, né? Eles tentavam consertar as coisas, fizeram a crise, mas como são muitos heróis, né? Fica realmente uma bagunça certos fatos. Então eles viram que existiam alguns heróis que se lembravam da crise e isso não deveria acontecer. E alguns personagens tinham alguns problemas cronológicos, né? Então eles, para resolver esses problemas, eles inventaram a Zero Hora. Então essa aqui foi a primeira cagada depois da crise, né? Hoje em dia a gente tem reboots constantes. A DC não dura mais que 5 anos na cronologia agora, né? Tem lado bom e lado ruim disso. Agora aqui um materialzinho original, né? Falando sobre o Maurício, seu começo de carreira, a primeira tirinha aqui do Bidu. Um pouco de propaganda de games. Curso de impacto, outra coisa bem legal. Você tinha aqui o Greg Capullo, que era um grande artista lá da época dos 90, desenhista do Spawn, foi quem desenhou ele durante mais tempo, pelo menos até onde eu sei, tá? E muita coisa do Spawn desenhada pelo Capullo. E ele dava muita dica legal aqui pra gente. As primeiras noções assim de desenho mesmo, a gente poderia pegar aqui com ele, né? Depois eu vim fazer cursos e tal. Desenho do Homem-Aranha dos anos 90, um desenho muito legal, bastante bem adaptado, bastante bem animado para a época. Ainda me lembro quando eu cheguei do médico e liguei a TV em casa e começou o primeiro episódio, né? Que era ele contra o lagarto. Fanzines da época. O pessoal do Daniel Brandão, né? O Daniel, o Geraldo Borges e o JJ Marreiro também chegaram a aparecer aqui. Calendário, que tinha mais a ver, claro, com os americanos lá. A gente, às vezes, podia boiar em alguns fatos. Questionáriozinho de histórias em quadrinhos. Me lembro do Cavaleiro das Trevas, que eu errei por uma. Tinha que responder que era 23 horas lá que acontece um negócio. Eu respondi que era 11 horas. Troquei, né? O horário da noite pelo do dia. Novidades de cinema. Novidades não muito boas, né? O Stallone como o Juiz Dredd não deu muito certo. Tartaruga Ninja 3, Maria, que filme horrível. Mas pelo menos o Máscara aqui salva, né? Tank Girl e o Riquinho eu não posso falar que não assisti. Não tive interesse. Tem muita coisa que eu não assisto e o pessoal estranha. Esse eu assisti. Esse eu tive muito interesse. Achei o Corvo muito legal. Gosto ainda hoje e quero até rever algum dia. Mais e mais novidades. Sempre tem algumas coisas não boas, né? Que o Val Kilmer como Batman. Um pouquinho sobre games. Esses games aqui são de épocas diferentes, né? Esse aqui, por exemplo, é um jogo de 95, né? E essa Wizard aqui é do ano seguinte. Eles escolheram alguns games aqui para não deixar faltar esse assunto. Olha o Wildcats aqui. Nunca joguei. Um pouco sobre coisas pra gente alugar, né? Pra assistir. Aqui fala sobre Anjos Rebeldes. Isso aqui me fez ter interesse no filme, né? Então eu dei uma assistida. Ok, galera? Ficamos por aqui então. Estou vendo aqui pelo celular que o tempo do meu vídeo vai acabar. Ficou um IGTV bastante grande. Mas é para vocês terem uma ideia, né? Todo mês tinha isso aqui também. De como era a Wizard Brasil. Esse aqui foi o número 1. Os artistas e roteiristas da época. As 10 mais gatas. Sempre tinha também. Passamos em algum momento pela coluna do JP, né? Eu queria falar mais sobre ela, mas fica para depois. Então é isso, meu povo, meu povinho. Espero que vocês tenham gostado aí, quem não conhecia e quem conhecia para rever. Aqui é o Tom. Até a próxima. Falou!